Olá, você que tem acompanhado as nossas postagens. Vamos continuar com o nosso estudo desse curso médio em teologia. Eu sou o professor e missionário Silas, seja muito bem-vindo e que a graça e que a paz do Senhor Deus esteja na tua vida. Hoje vamos falar um pouco sobre os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Essa palavra sinóticos, ela significa ver em conjunto. São livros que têm uma harmonia entre si. Esses livros eles vão abordar fatos, da vida e do ministério de Cristo, o seu ensino, a sua pregação, como também o seu ministério de libertação e cura. Vamos falar um pouco agora de Mateus. Mateus, segundo Pápias, ou Papias, que foi discípulo de João, ele confirma que Mateus foi o escritor. Mateus era judeu cristão e ele fez diversas referências ao Antigo Testamento, como podemos encontrar algumas expressões no livro de Mateus, como o reino dos céus, para que seja cumprido, e filho de Davi. Ele era filho de Alfeu, Marcos capítulo 2, versículo 14, também conhecido como Levi, Lucas 5, 27. Trabalhava como fiscal de imposto em Cafarnaum. Jesus o chamou quando ele estava trabalhando. Mateus 9, 9 a 13, uma passagem muito conhecida, que ele fala do chamado de Mateus, para ser seguidor de Cristo. O propósito do livro de Mateus é apresentar a genealogia de Jesus e fazer esse elo com a linhagem de Davi. Aí ele faz, como já comentei, ele faz essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, até porque Jesus é o cumprimento das profecias, é o Messias prometido e esperado desde o Antigo Testamento. Você vai observar lá no finalzinho do Evangelho de Lucas que Jesus, ele quando ressuscita, quando ele aparece aos seus discípulos, ele aborda esse tema da Escritura. Ele cita, ele menciona os escritos, os salmos e os profetas, abordando a importância de tudo que Deus registrou no Antigo Testamento. Ele era o cumprimento dessas promessas e dessas profecias. Vamos falar agora um pouco sobre o Evangelho de Marcos. Seu nome é João Marcos. Ele acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, está lá em Atos 13. Marcos, enquanto Mateus ele vai se preocupar em registrar a genealogia de Jesus, a sua linhagem real, ele apresentar Jesus como o rei de Israel, o Messias prometido, Marcos já vai abordar, num sentido mais prático, o ministério de Jesus, é o evangelho da ação, onde ele aborda diversos milagres e curas do Senhor e apresenta Jesus como o servo trabalhador. Há outros comentários que falam do servo sofredor. Vamos falar agora sobre o propósito, O livro de Marcos, ele é estritamente evangelizador. Marcos 16,15, a ordem de Jesus de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Em todos os evangelhos, nós vemos, principalmente nos três sinóticos, nós vemos o caráter da mensagem do Senhor de ensino, de ser exemplo, de ser um treinador também, um mestre, estava preparando seus seguidores para continuar o ministério. Então, ele treinou seus discípulos para irem e levarem a mensagem do Evangelho a todo mundo. Ele narra a história de Jesus, como os outros, também a fim de ganhar os convertidos à fé cristã. Porque naquela época
muitos estavam se convertendo, muitos judeus, depois gentios vão entrar na igreja e era necessário eles apresentarem Jesus, ter esse vínculo, essa ligação, que Jesus era o cumprimento das profecias, principalmente aos judeus que se convertiam agora à fé cristã. No seu conteúdo é mencionado 18 das 70 parábolas que existem, 35 milagres e por 18 vezes ele menciona ou cita o Antigo Testamento. Vamos agora falar um pouco sobre o Evangelho de Lucas, que é o Evangelho da certeza histórica, expressão que nós vamos encontrar testemunhos oculares e ministros da palavra, né? O autor desse livro é Lucas, e ele escreve a um certo Teófilo, né? Para que ele tivesse a certeza daquilo que Jesus começou não só a ensinar, como a fazer, não só ele, mas todos aqueles que estavam se convertendo, eles necessitavam de ter uma convicção, uma base firme, um firme fundamento de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador, de que Jesus era o Senhor. Dentre os três, é o mais longo dos evangelhos sinóticos, né? Ele tem como objetivo também estabelecer ou informar a Teófilo do conhecimento, né, de Cristo, da igreja. E ele aborda fatos que estão relacionados à vida de Jesus mais amplo e com mais exatidão também. Uma das características desses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, alguns questionam e perguntam por que tem três? Porque cada um ele também foi escrito para cada um grupo de destinatários diferentes. E quando nós lemos, nós vemos que tem coisas que Mateus menciona que nem Lucas e Marcos mencionam. Tem coisas que só Marcos menciona e os outros dois não, e tem coisas que só Lucas menciona. Mas são informações complementares. Em nenhum momento existe contradição entre eles, mas como foi falado no início, eles se complementam. Existe uma harmonia, porque o objetivo é apresentar Jesus como o Senhor e Salvador e como o cumprimento das profecias. Lucas era médico, gentil, e se converteu e passou ali então a também servir no reino do Senhor. E o que vai se destacar na vida dele é justamente essa habilidade dele como historiador, como escritor, através da sua formação aí grega, né? Ele vai acompanhar Paulo nas suas viagens missionárias, né? Esteve sempre com ele ali, cuidando da sua saúde, inclusive. E passa também por dificuldades juntamente com o apóstolo, né? Naufrágios e dentre outras coisas. Ele se torna depois um médico particular e cuida da saúde do apóstolo Paulo. Vamos agora falar um pouco sobre o Evangelho de João, que o Evangelho de João tem uma outra característica. Ele difere, mas da mesma forma como eu já havia dito, ele de nenhuma maneira vai se contradizer com os outros. O Evangelho de João vai apresentar Jesus como Filho de Deus, vai falar da sua divindade. O Evangelho de João também vai abordar sobre a obra, né, gloriosa do Espírito Santo de Deus. Então ele foi escrito com um estilo simples, né? Ele é o último dos 4 evangelhos, e aí existe uma profundidade na teologia, né, que ultrapassa os evangelhos sinóticos, porque ele já se detém nesse sentido de explicar a divindade de Cristo. Como eu falei, ele vai suplementar ou complementar também a mensagem dos 3 primeiros evangelhos. As tradições da igreja primitiva indicam que o apóstolo João escreveu o 4º evangelho. Ele foi testemunho ocular do Senhor e era um dos seus apóstolos, um dos 12 que Jesus escolheu para seguir. Qual é a finalidade do evangelho? Está lá em
em João capítulo 20, do versículo 30 e 31, que é provar através dos milagres, dos fatos que envolveram Cristo desde o seu nascimento até a sua morte e ressurreição, para dar esse conhecimento para que as pessoas pudessem ser conduzidas ao conhecimento do Senhor como Messias, como Salvador. Ele é categórico quando ele fala que tudo que foi escrito foi para que as pessoas, os homens, crescem que Jesus é o Salvador e que, crendo, as pessoas iam ter vida no seu nome. O Evangelho também tem essa finalidade também evangelística, né? E ela também encoraja os irmãos a perseverarem no tempo de perseguição. Todo esse contexto da igreja primitiva, dos séculos, iam ser até o século IV, ter períodos de grande perseguição, de morte, né, de aniquilamento dos cristãos, mas isso não foi capaz de destruir a igreja, porque, como Jesus mesmo falou no livro de Mateus, que as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. A igreja se manteve, né, como se mantém até hoje, né, marchando diante do Senhor Deus, pregando o evangelho da salvação. Então, a sua ênfase aí no tema principal, né, como nos outros também, é Jesus, é a fé em Cristo, e apresenta ele como Cristo, como Filho de Deus, e ele é o único que dá o direito de vida eterna a todo aquele que crê. João, ele estabelece um tema bem interessante no início do seu evangelho. Ele prova que Jesus estava no princípio criando todas as coisas, como eu falei, da eternidade de Cristo, da divindade. Então ele aborda alguns atributos de Cristo, né, como Deus, mas ele também aborda que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas todos aqueles que creram nele, que aceitaram ele, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir disso, ganham o direito de viver eternamente. Seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então esse é um resumo dos 4 evangelhos. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você tenha aprendido. O seu material está à disposição, você pode se aprofundar mais nesse tema. E até a próxima aula, que nós vamos falar sobre o período interbíblico, que é o período entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, que é aí um período de 400 anos aproximadamente, né? Mas é importante, né, você como estudante da Bíblia, conhecer esse período para entender que muitas coisas que existiam já estavam estabelecidas ali no tempo que Jesus aparece e começa seu ministério. Nós vamos falar um pouco sobre o período das revoltas, nós vamos falar um pouco também sobre os fariseus, os saduceus, esses grupos que existiam dentro do judaísmo, falarmos do Império Romano e outros detalhes interessantes que vai ajudar muito você se aprofundar no conhecimento dessa matéria. Que Deus em Cristo te abençoe e até lá, se assim Deus permitir.